Na hora da Santa Missa, o cristão ele deve parar, o mundo ele deve parar, nada mais deve acontecer. A missa é Deus se colocando novamente na história humana, se humilhando novamente no sacrifício da cruz, derramando o sangue para a salvação do mundo, para a minha salvação, para a salvação da tua casa. Quantas vezes na igreja a gente ainda encontra cristãos em que a palavra está sendo proclamada e ele está acompanhando a sua palavra pelo seu livrinho? É um grande erro dentro da igreja. A palavra deve ser proclamada. E eu na Santa Missa tenho que estar disponível ao ouvir a palavra que está sendo proclamada. É valorizar o Deus que está se manifestando na palavra, mas pelo meu irmão que está sendo o canal. Eu não devo acompanhar por nenhum outro lugar, eu devo ter os ouvidos, os olhos atentos à palavra que está sendo proclamada. Quantas vezes na igreja os ministérios de música querem substituir até o Wesley Safadão dentro da igreja? Quantos ministérios querem fazer shows dentro da igreja? E como às vezes a gente acha que a música é a coisa mais essencial para a gente ver Deus. Para quem não sabe, a missa ela pode acontecer sem nenhum instrumento e sem ninguém tocando. Porque o valor da missa não é pelo canto, o canto é para acompanhar o mistério da Santa Missa. A Santa Missa é Deus que se entrega e que se confia novamente em nós, a nós, para morar dentro de nós. Quantas brigas, quantas disputas nas ocasiões solenes da igreja, dos ministérios que querem disputar lugar, que quer disputar palco dentro da igreja. Quantos aniversários e festas têm mais prioridade do que a Santa Missa? Quantos finais de semana a barulheira ao redor da igreja, de bares e até mesmo de cristãos que se dizem ser católicos, mas não respeita a hora da Santa Missa. Quantas vezes a gente vê dentro da igreja os cristãos que dizem que ama a Deus e que chama a parentela para a missa, mas basta o padre chegar no altar, quando olha, o cristão já está apoiado no banco da igreja, já está dormindo na igreja. As nossas posturas dentro da igreja, sentamos muitas vezes na igreja como se estivéssemos sentando em praças para shows, para apresentação. O corpo também fala se nós estamos rezando ou não, se estamos valorizando o sacrifício de Cristo ou não. Quantos atrasos de padres, de sacerdotes, mas também de fiéis. Que valor estamos dando à Eucaristia? Quantos de nós, sacerdotes, na hora da missa, a palavra de Deus está ali e a gente prefere estar contando histórias ao invés de pregar, de falar as verdades da fé, de tocar as almas, de converter corações. Mas também quantos fiéis na hora da missa, brincando e usando o celular. Meu Deus, os casamentos e os batizados é que falam tanto, por isso que agora o padre diz. Nos 2 últimos casamentos que eu assisti, vinha aquela agonia no coração, aquela tristeza, sabe, aquela coisa tão ruim, de ver um acontecimento tão bonito, mas a maior parte da igreja usando o celular escondido nos bancos. Como o celular tem sido o melhor caminho para Satanás destruir as almas. As redes sociais estão nos ajudando muito nesse tempo, mas eu não sei calcular, mas eu tenho certeza que nesse tempo de pandemia, embora a necessidade, mas eu digo com meu coração, em minhas poucas orações, o quanto as redes sociais e os celulares nesse tempo de pandemia têm prejudicado mais do que ajudado. Tem prejudicado muito mais do que ajudado, porque a gente assiste uma missa no domingo e em todos os outros dias da semana e horas,
é para a perdição, é para conversas indecentes, é para promiscuidades, é para tantas coisas tristes e horrendas. Não é a maioria, mas tenho certeza que boa parte age dessa forma. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos ser sacrários da vida, sacrários do amor, homens e mulheres da oração, homens e mulheres da Eucaristia. Olhem bem para isso que o sacerdote vai dizer. Nesse tempo de pandemia, eu achei mesmo que Jesus seria mais visto, seria mais adorado. Achei mesmo que teriam maior assiduidade à palavra de Deus. E eu achei que nesse tempo de pandemia, as nações recorreriam mais a Deus. Não é o que eu tenho visto. As disputas na política se tornaram piores. As filas nos hospitais maiores. A falta de caridade maior. A insensibilidade, a falta de respeito para com o próximo também continua muito grande, sobretudo na nossa cidade de Iambupe, onde o desrespeito à pessoa continua sendo maior, onde o dinheiro continua sendo a maior preocupação, onde a usura, a ambição, o poder, o desejo pela terra é maior do que a preocupação com a vida alheia, com a própria vida. Eu achei que nesse tempo de pandemia, as cachaças, o uso de drogas, tudo isso iria diminuir, mas a única coisa que diminuiu foram os trios na rua. Mas a indecência continua ainda dentro de muitas lares, dentro de muitas cabeças e dentro de muitos corações. E eu digo, se está difícil e sempre foi difícil para Deus diante de tanta tragédia já que acontecia, Ele atraía as pessoas para o seu reino. Imagina como está sendo difícil nesse tempo de pandemia fazer com que as pessoas se aproximem do mesmo Deus. Porque agora não podemos fazer missões nas casas, não podemos abraçar as pessoas e não podemos falar perto delas. Se a situação está assim na pandemia, imagina como estaríamos se não estivéssemos em um tempo de pandemia. Meus irmãos e irmãs, nem sempre devemos estar longe, nem sempre devemos estar longe de pessoas ruins, porque elas nos fazem o mal, exatamente porque muitas vezes as coisas ruins já moram dentro de nós. Às vezes achamos que o mal está na outra pessoa. Não, às vezes o mal é pior quando a gente se junta com outra pessoa. Às vezes achamos que o mal está sendo dado por aquela pessoa, só que às vezes não percebemos que ele já mora em nós. Mas o nosso orgulho e nosso julgamento não nos permite perceber. Quando somos fracos, devemos vigiar para não sermos mais danosos conosco, com nós mesmos. Eu, meu irmão e minha irmã, devo assumir o compromisso de uma igreja viva e atuante, que no tempo de pandemia roga, reza, ora, se ajoelha. Deus quer fazer na minha casa morada. Quer encontrar na esfera, nos muros da minha casa, um lugar para morar. E esse lugar é o meu coração. Deus quer fazer um altar na tua casa. Ele quer que você seja discípulo e missionário. Ele quer que você seja o lugar desse novo encontro. Ele quer fazer da tua casa um sacrário, uma habitação.